Minhas amigas e meus amigos, muito bom dia. É com enorme satisfação que nós damos início aos trabalhos na manhã de hoje, nesse seminário, nesse bate-papo, nesse colóquio sobre a regulação do mercado de apostas, sobretudo de apostas online. E o título desse bate-papo é muito sugestivo: apostando no Brasil por uma regulação digna de jogos e de apostas. Nós, do IRI, temos a grande alegria, o grande orgulho de organizar este seminário com alguns dos maiores especialistas no assunto. E eu faço questão de mencionar desde logo os 4 escritórios que nos ajudaram a organizar, compor o temário do seminário, ou seja, os temas e as suas variantes. Os temas serão discutidos na manhã de hoje, suas variantes, e basicamente escolher os convidados. Nós trouxemos para esse evento, que é fechado, os principais players, os principais interessados no tema, justamente para propiciar a todos, coletivamente, uma discussão profícua, uma discussão que possa, de alguma forma, avançar e endereçar as preocupações, que não são apenas as preocupações do público que aqui está, mas de todo o país. Nós sabemos, o tema vem sendo discutido e é motivo de preocupação e de caloroso debate no país inteiro, nos meios de comunicação e nos meandros do governo e da administração pública. Nós reunimos e nos apoiaram na qualificação científica deste seminário os escritórios Almeida Castro e Turbay, Celso Cordeiro e Marco Aurélio Carvalho, Bottini e Tamacauskas e Jamundo Neto. Os 4 escritórios que estão aqui presentes, ainda falta chegar o Cacai e o Pierre, mas vão chegar, né? E nós vamos, no primeiro painel, tratar do impacto das bets na economia nacional. Eu vou pedir que faça uma fala introdutória, mas já vou pedir que se acomodem aqui. Ainda não chegaram, não chegou o Eduardo Moreira, o presidente do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, que tem sido uma voz muito poderosa e estridente contra as bets. É importante trazê-lo, é importante ouvi-lo, é importante ponderar com ele as suas razões. O Eduardo Moreira já deve estar chegando, mas para que nós não tomemos o tempo de todos vocês e não avancemos demais no horário, eu peço então uma salva de palmas à senadora Cátia Abreu, ministra Cátia Abreu, presidente do IRI Brasil. Bom dia a todos. Obrigada, Valfrido, pelo convite. Cheguei agora há pouco de Brasília, peguei o primeiro voo para estar aqui nesse importante debate que está consumindo a imprensa e todo o país. O senador Irajá, que é meu filho, acabou de relatar um projeto também sobre os cassinos, sobre os jogos, e é uma luta grande, e acabou que contaminou também essa outra atividade por conta do tema das bets. Não sou especialista, nunca joguei no bets, em nenhuma hipótese, não sei nem abrir. Mas tem uma coisa que eu tenho uma experiência muito forte no que diz respeito à imagem de pessoas, por política que fui, mas também como presidente da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, por 8 anos, num período terrível para o setor agropecuário, no que diz respeito à imagem. Então, eu, a todo momento, só me lembro do que eu passei, do que eu fiz, da luta que eu tive que empreender, de dizer para a diretoria, vocês vão cuidar do arroz com feijão e eu vou cuidar da imagem da Confederação Nacional da Agricultura. Então, foi uma luta no auge da questão ambientalista, onde nós éramos heróis nas nossas cabeças e um dia amanhecemos destruidores do meio ambiente. Hoje nós estamos vivendo o CEL, a bancada mais forte do Congresso Nacional, que às vezes até exorbita um pouco
diante desta força. Então, a minha palavra, Valfrido e todos os empresários que estão aqui, é que vocês precisam pensar seriamente que estão vivendo nessa crise de imagem. A associação ou o consórcio das empresas precisam investir em comunicação. Porque simplesmente proibir, eu sou mãe, sou avó, e em novembro, por incrível que pareça, porque não parece, eu serei bisavó. O Irajá, o senador, vai ser avô, tá? Paguei com a mesma moeda, que eu fui avó na idade dele, ele que me fez ser avó com 42. Mas foi uma alegria, foi para mim uma experiência, está sendo fantástica. Então, quando eu olho os números comparativos nos outros países, eu fico estarrecida. Por que essa epidemia? Eu tenho um filho, meu segundo filho é um especialista empresário na área de tecnologia. E eu converso com ele para ele me explicar. Eu falo, mãe, não tem jeito, é inexplicável, o Brasil está vivendo uma epidemia. Como é que vai proibir essa atividade? Né? Um dos instrumentos que ele me disse que o imposto poderia ajudar, né, a fazer com que isso pudesse ser contido, porque é um instrumento de emprego, é um instrumento de renda, de arrecadação para o país. Né? Então, tudo que é regular, tudo que é formal, eu gosto. Tudo que tem regras. Então, as pessoas são livres para fazer o que querem. E a outra coisa importante era também um alerta pela comunicação, pela publicidade, né, de mostrar a importância desse setor, mas também os riscos que as pessoas devem ter, a cautela que cada um deve ter. Então, na imprensa, eu fico me lembrando do meu tempo na CNA, eu ganhei faixa de Miss Desmatamento, eu ganhei troféu motosserra de ouro, eu ganhei tudo que vocês imaginarem, mas eu reagi com firmeza, com força, com argumento. Então, eu deixo essa mensagem para que vocês possam pensar nesse assunto, pegar todos, fazer tipo uma matriz SWOT, né? E tentar, no lado negativo, tentar encontrar soluções e gente experiente em comunicação para ajudá-los. Então, boa sorte a todos. Muito obrigada. Eu vou pedir ao doutor Marco Aurélio Carvalho que faça a sua fala, nos encante, como sempre, com as suas palavras e sua experiência sobre o assunto. Obrigado, Valfrido. Acho que eu falando aqui, né? É melhor. Bom, eu acho que eu vou ser bastante breve, Valfrido, mas antes queria agradecer a participação de todos e todas. Um privilégio estar aqui nessa manhã de hoje. A ideia é fazer algumas provocações para, a partir daí, a gente poder encaminhar o debate no restante da manhã. O governo, como os senhores sabem, não pretende se insurgir contra essa realidade. O Brasil, enfim, foi talvez um dos últimos países a enfrentar o desafio dessa regulamentação. Nós temos exemplos no mundo de sucesso nessa tentativa, a Inglaterra em especial, salvo melhor juízo, 90% dos operadores operam na legalidade, no mercado formal, e 10% operam na clandestinidade. O exemplo de Portugal já é um exemplo um pouco mais delicado, talvez por conta da excessiva carga de tributos. Nós temos 30% operando no mercado formal e temos 70% operando no mercado informal. Mas, como os senhores bem sabem, essa realidade se impôs no Brasil a partir de 2018, quando no governo Temer se associou, enfim, os valores arrecadados do ponto de vista da tributação com jogos e apostas, num projeto de lei que criava um fundo para a segurança pública. E de 18 a 22, esse mercado cresceu de forma avassaladora, sem qualquer tipo de regulamentação efetiva, e estima-se que o país perdeu algo em torno de 6 bilhões de reais. Estimativas conservadoras. Isso do ponto de vista da arrecadação. Há quem diga, inclusive, que o valor pode ser 2 vezes superior a esse número. Eu já vi estudos dizendo que, salvo melhor juízo, passava dos 10 bilhões de reais, entre aspas, a renúncia, que o país, por falta de regulamentação, foi obrigado a enfrentar. Um país com dimensões continentais, com desafios enormes, perder 6 bilhões ou 10 bilhões é algo, enfim, que a gente não pode simplesmente ignorar. Então, o governo federal assumiu com uma secretaria específica esse desafio, e em 2023, como os senhores bem sabem, resolveu, na verdade, editar a Lei 14.790 de 2023, já sob o governo Lula,
E, a partir daí, enfim, o debate se impôs numa velocidade maior e nós estamos aqui reunidos para tentar, de alguma forma, encontrar os melhores caminhos para essa regulamentação, que, inclusive, foi desafiadora, né, desde o início, e acho que nenhum país, a gente conversava com pessoas de fora, acreditava que o Brasil fosse capaz de pautar esse debate. Né? E está mostrando, chegou aqui o nosso querido Cacai, e vem para cá, Cacai. Então, o Brasil está mostrando que tem condições de fazer essa regulamentação. Nós temos conversado, enfim, com o governo, né? E eu tomei o cuidado de listar muito rapidamente, porque a ideia era provocar, inclusive, o Eduardo Moreira e a nossa querida senadora, né, para se manifestar a respeito desses pontos. Mas quais seriam, segundo o governo, os pontos de preocupação? Parte deles, os senhores já ouviram, e acho que talvez tenham ouvido falar sobre todos eles, né? Mas, em especial, a manipulação dos resultados esportivos. Esse é um desafio enorme, a Secretaria está debruçada sobre esse tema, inclusive tem tido apoio, né, das associações e dos clubes, né, e acho que vocês estão acompanhando. Outro desafio enorme é a ludopatia, ou vício em apostas, que parece um fenômeno, a gente estava conversando agora há pouco, né, senadora Kátia, que no Brasil ele está se intensificando de uma forma talvez a gente não tenha visto em nenhum outro lugar do mundo. Talvez a gente não tenha números sobre isso, né? Talvez essa seja a questão. Mas nós sabemos que em outros lugares do mundo houve um processo bastante avançado de conscientização, né? De um jogo responsável, de um jogo que pudesse promover, de alguma forma, algum tipo de alegria, né, nessa vida tão conturbada que todos nós levamos, né? Processo bastante intenso de conscientização que passa, evidentemente, pela questão da publicidade, que é outro desafio que o governo, evidentemente, vai enfrentar, já está debruçado sobre isso e vai ter uma regulamentação, salvo o melhor juízo, segundo nos disse o próprio ministro da Fazenda, bastante rígida em relação a isso. Aliás, ele tem dito isso publicamente, fez algumas entrevistas, inclusive dia desses, e reafirmou que essa é uma das grandes preocupações do país. De um lado, né, a manipulação dos resultados esportivos. Nós acompanhamos, enfim, tristes episódios, não precisamos falar a respeito deles, né, para não fulanizar, mas infelizmente não foram episódios isolados, e essa questão, enfim, do tratamento, né, da ludopatia e vícios em apostas. Até existe um caminho para tentar criar um fundo específico para tratar desse problema, que é um problema de saúde pública, né? Deveria ser encartado, digamos, dessa forma, né? Como os senhores sabem, é aquela velha equação dos 12 e 88, né? Então, na verdade, o que sobraria, enfim, para investimentos de interesse social, poderia ser concentrado na publicidade de conscientização e no tratamento, enfim, dos vícios que, infelizmente, no Brasil são muito grandes, né? Nós temos também que estudar, e esse é um assunto que preocupa muito o presidente, que já se manifestou a respeito disso, que é o impacto das apostas em populações vulneráveis, né, em especial a população que é beneficiária dos programas, enfim, de assistência social, notadamente o Bolsa Família. Os senhores viram, salvo o melhor juízo, o número bastante expressivo de recursos que foram carreados para apostas, salvo o melhor juízo, algo em torno de 3 bilhões de reais. É um número bastante significativo. Só o mês de agosto, que torna tudo ainda mais preocupante. De toda sorte, esse é um desafio que o Ministério de Desenvolvimento Social vai ter que enfrentar, evidentemente, junto com a própria Fazenda, para evitar que esse tipo de situação volte a ocorrer. Inclusive, a minha opinião pessoal, pode não valer nada, Valfrido, mas eu tomo a liberdade aqui de expor, é de que haja uma regulamentação bastante rígida. Nós sabemos quais são os, digamos, objetivos dos benefícios sociais. Então, acho que não pode haver nenhum tipo de desvirtuamento, porque isso enfraquece a própria política pública de distribuição de renda e de oportunidades. Isso é um tiro, seguramente, não é no pé, eu acho que é na cabeça, né, dos programas sociais. E me parece que o ministro Wellington Dias, que é o titular da pasta de desenvolvimento social, já está com a responsabilidade, enfim, de propor uma regulamentação específica para travar esse tipo de aposta, né? Então, não sei se seria a partir dos CPFs, né? Isso vai esbarrar, evidentemente, no argumento da liberdade. Muita gente diz que a partir do momento que o governo transfere renda, porque em última análise é um programa de transferência de renda, né? A liberdade de fazer o que quer que seja com esse recurso é do titular, né, ou do beneficiário dessa renda, mas eu acho que o argumento é frágil perto do interesse que o país tem em combater e erradicar a miséria, que infelizmente voltou a assolar o país nos anos de 2018 a 2022, atingindo quase 40 milhões de brasileiros,
como os senhores bem sabem, e voltou hoje a patamares um pouco mais dignos, né? Nós ainda temos, salvo melhor juízo, 15 milhões de brasileiros em situações absolutamente vulneráveis, dependentes exclusivamente desse tipo de recurso. Então, esse é um desafio enorme que já está endereçado para o ministro Wellington Dias e, ao que parece, ele tem 10 dias para apresentar uma proposta em relação a isso, né? Isso tudo é um diagnóstico que nós fizemos a partir da provocação do Valfrito para trazer algumas informações organizadas para os senhores que têm interesse direto nesse tema. Também tem um grupo de estudo para falar sobre a publicidade excessiva e sem regulação clara, né? Já houve até uma conversa com alguns times de futebol, acho que os senhores acompanharam, o Corinthians em especial prestigiando o benefício da dúvida e a presunção de inocência, ainda não tomou, né, uma decisão em relação a um dos patrocinadores, que não está operando regularmente, segundo as informações, mas também não pode ser, digamos, julgado ou criticado por isso. Está prestigiando a presunção da inocência e o benefício da dúvida, já que pediu explicações para esse patrocinador. Mas vários outros clubes, como os senhores bem sabem, já se comprometeram, inclusive, a rever esses contratos de publicidade e não vão operar com nenhuma empresa que não esteja no mercado, digamos, formal, no mercado regular, né? Esse é o caso da publicidade excessiva e sem a regulação clara, que é outro desafio enorme que o governo tem, tá? Outro desafio também muito grande, e aí eu acho que o governo vai atuar com o COAF, com a Polícia Federal e com os outros órgãos de fiscalização e controle, é dos recursos, do uso de recursos ilícitos e da lavagem de dinheiro. Esse também é um desafio extremamente grande e me parece que vai ter um grupo de trabalho tentando, de alguma forma, criar algum tipo de regulamentação que evite esse tipo de situação. Nós sabemos que nós podemos evitar muita coisa, mas não vamos evitar tudo, porque, infelizmente, é um mercado bastante propício para esse tipo de coisa. Isso já acontece nas loterias, que são regulamentadas há tanto tempo, né? Todo mundo sabe o mistério da compra dos bilhetes premiados, né? Muita gente usa esse tipo de subterfúgio para poder lavar dinheiro e justificar, enfim, recursos, né? Esses são os pontos, enfim, de preocupação que o governo, na verdade, ponderou e está endereçando, né? Ele pretende, na verdade, em pouco tempo, dar algum tipo de resposta para cada um desses desafios. Mas o fato, senhores, e eu acho que isso não deixa de ser uma notícia positiva, é que o Brasil não vai se insurgir contra essa realidade. Ao contrário do que esperava o mundo, o Brasil teve a maturidade necessária para, em pouco tempo, pautar o debate e propor uma regulamentação. É claro que esses pontos todos que nós estamos apresentando aqui, por si só, já poderiam eles mesmos, individualmente, gerar debates extremamente profundos, né? Não vai ser fácil, mas o governo não vai, em hipótese nenhuma, abrir mão da prerrogativa que tem, enfim, de regulamentar esse setor e de tentar, de forma legítima, inclusive, carrear aos cofres públicos recursos importantes que são derivados de tributos que vão ser recolhidos por quem opera no mercado formal. O nosso desafio, Valfrido, é olhar para a experiência no mundo, né, verificar o que aconteceu, por exemplo, em Portugal, né, que nós temos 30%, a regulamentação era muito saudável, muito bem-vinda, foi festejada por muita gente, mas só 30% operando no mercado formal. Quer dizer, por quê? Né? Ao que parece, a tributação excessiva, na verdade, acabou jogando os demais players desse mercado na clandestinidade, né? Na Inglaterra, entretanto, que talvez tenha sido o país que mais avançou, nós temos 90%. Nós temos ali uma tributação equilibrada, temos uma fiscalização da publicidade e uma experiência que talvez possa, de alguma forma, ser utilizada pelo Brasil, né? Não adianta a gente querer simplesmente criar uma regra própria sem olhar para o que está acontecendo no mundo, sem olhar para as melhores práticas, né? Então, o governo está tendo essa maturidade. O que me deixou bastante bem impressionado foi a capacidade de diálogo que o governo demonstrou, em especial o titular da pasta, o ministro Fernando Haddad, de ouvir e de escutar. Nós não temos uma verdade acabada, né? Ele quer ouvir o setor, né? Nós vamos ter a possibilidade de dialogar amplamente, não só com ele, mas também com o ministro Wellington Dias e com os demais, enfim, né, titulares das pastas correlatas, para poder, de alguma forma, levar as nossas próprias experiências e as nossas ponderações. O governo está disposto e disponível a ouvir, né, a ouvir e a escutar. Então, isso já é, digamos, um grande passo. Essa Secretaria de Apostas, quando ela foi criada, era uma secretaria tratada de uma forma, talvez porque as pessoas não tivessem dimensão da responsabilidade, do tamanho do desafio, mas de uma forma secundária. Nós tínhamos pouquíssimos servidores, salvo o melhor juiz, era o titular e mais 3 ou 4 assessores, e mesmo assim esses 3 ou 4 assessores foram realocados, ministra Kátia, de outras secretarias do Ministério. Hoje nós temos cerca de 60 pessoas engajadas nesse assunto, especificamente nesse assunto, numa pasta.
Então, de fato, o Brasil quer, nos próximos 2 anos, dar uma resposta mais efetiva para isso. Nós estamos acompanhando o debate que está sendo feito, enfim, né, na imprensa. Eu acho que nós temos um papel para pautar esse debate sob uma outra perspectiva, porque a impressão que passa é que é um mercado que só traz danos, né? E nós temos um número enorme de aspectos positivos desse mercado que precisam ser explorados. Então, eu acho que a gente tem que se organizar para ocupar esses espaços, para escrever artigos de opinião, para organizar seminários como esse e para mostrar, né, como diz o nosso título, que a gente tem condição de propor uma regulação digna de jogos e apostas, né? E que isso não deixa de ser, né, o trocadilho inventado aqui pelo nosso querido Valfrido, uma aposta no Brasil. É mostrar para o mundo que a gente tem maturidade de fazer mais e melhor, com base nessas experiências, enfim, bem-sucedidas de outros países, né? Então, eu estou muito bem impressionado com o que eu tenho visto, tenho conversado muito com o ministro Fernando Haddad, com outros secretários dele, tive a oportunidade de falar com outros interlocutores do governo. Acho que o principal desafio, talvez, e se a gente der algum tipo de resposta mais efetiva, mais rápida para isso, é separar o problema maior, que é o que parece é a utilização de recursos de programas sociais para jogos e apostas, digamos, do restante do problema, que pode ter, enfim, aspectos negativos, mas também tem muitos aspectos positivos, né? Então, talvez, a primeira medida que eu acho que o governo tem que fazer, e isso está em debate, é, de fato, proibir a utilização de recursos de programas sociais, sejam eles quais forem, sejam programas como Bolsa Família ou outros correlatos, né, de auxílio, de imediato. Eu acho que isso seria positivo para o mercado, né? Isso pode trazer um impacto, já que, como falou a ministra Kátia, esses 3 bilhões foram carreados só no mês de agosto, né? Então torna tudo ainda mais delicado, mas médio a longo prazo, eu acho que isso vai nos ajudar, porque a gente, de imediato, vai conseguir fazer uma discussão sem contaminação. Eu acho que isso talvez devesse ser uma proposta nossa, creio eu, né? Talvez ingenuamente ou não, mas eu acho que isso pode ajudar a gente no debate, né? E também propor, do ponto de vista da publicidade, de cada um desses desafios, lavagem de dinheiro, esses desafios todos que eu listei, né? Não sei se eu falei muito rápido, mas eu acho que seria importante vocês tomarem nota, porque isso foi o diagnóstico das conversas que nós tivemos com o governo, né? E alguns desses temas já foram publicizados, mas eu acho que a gente poderia propor algum tipo de regulamentação para cada um desses desafios. A manipulação dos resultados esportivos já tem um caminho para isso, mas ao que parece é um desafio realmente grande. A questão da ludopatia ou vício em apostas está sendo tratada na dimensão, né, dos recursos que vão ser carreados para um fundo específico, mas nós temos que tratar de forma preventiva, evitar esse tipo de situação. Nós sabemos que em alguns lugares do mundo, quando você passa muitas horas jogando, os próprios operadores entram em contato com o sujeito e falam, você está aqui 26 horas jogando, tem algum problema aí. Ou acionam equipamentos de saúde para que esses equipamentos de saúde façam a interação com essa pessoa que seguramente deve estar viciada, né? O impacto das apostas nas populações vulneráveis tem a ver com isso que eu falei agora. A publicidade excessiva e sem regulação clara, a gente podia propor alguma coisa que possa ser de alguma forma saudável, e o risco de uso dos recursos para atividades ilícitas. Esse é, digamos, talvez um desafio mais delicado, né? Que não é uma única medida, tem que ser um conjunto de medidas associadas para evitar, evidentemente, a lavagem de dinheiro e utilização de recursos ilícitos para jogos e apostas, né? Eu acho que a gente tinha que sair um pouquinho das cordas, né? E talvez propor uma audiência pública com o ministro ia estar conosco, infelizmente, como é uma terça-feira, nós tivemos que mudar a data, então não foi possível, porque ele teria que mudar todos os compromissos em homenagem ao Cacai. Mudamos a data, temos o privilégio da sua presença, mas infelizmente não tivemos o ministro hoje, então nós vamos fazer outro com você e com ele. Mas ele, terça-feira é difícil, evidentemente, sair de Brasília, ele teria que ficar aqui, porque ele já estava no final de semana em São Paulo, e ia ficar bastante delicado, porque os compromissos, como vocês estão acompanhando, são enormes, né, nas variadas áreas. Ele até estava aqui, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, que foi publicada hoje, mas infelizmente não pôde participar. Mas eu tenho certeza que ele está disposto e disponível a dialogar com cada um e todos nós. Então fica aqui uma mensagem de otimismo. Nós temos um desafio enorme, mas eu tenho certeza absoluta que nós temos todas as condições de dar uma resposta bastante satisfatória para esse desafio. Então, mais uma vez, agradecer o Valfrido, que nos reuniu, né, e cada um dos escritórios que tem expertises e complementares, né, experiências complementares, e que seguramente estão, digamos, vocacionados para se engajar nesse tema e para procurar, junto com os senhores, as melhores respostas para cada um desses desafios. Então, muito obrigado, Valfrido. Devolvo a palavra para Vossa Excelência e agradeço a todos vocês pela atenção.
Parabéns, Marco Aurélio, pela brilhante fala e o resumo, a amarração, a urdidura perfeita das principais preocupações, às quais eu agregaria uma que me parece importante, que é, de certa forma, um desespero, quase que um desespero do varejo nacional, que se encontra combalido por conta das taxas de juros, com a alocação de tantos recursos e recursos da economia popular, não é? Já pequena liquidez das classes médias e das classes mais populares, a versão dessa poupança, pequena poupança, para jogos e apostas e não para o consumo no varejo. Então, há uma pressão injustificável, uma pressão legítima de setores do varejo contra as bets e propondo uma regulação ainda mais dura e mais restritiva. Não é fácil acomodar todos os interesses, né? Eu sei que o Cacai vai voltar num outro painel, mas eu gostaria de ouvi-lo inicialmente, as suas preocupações, sobretudo em matéria criminal, matéria de segurança pública. O Marco Aurélio falou muito bem das suas preocupações, das preocupações gerais em matéria de infiltração criminosa no setor, né? Para fins de lavagem de dinheiro, mas também para fins de financiamento da atividade criminosa, né? Eu queria ouvir, pouca gente no Brasil conhece tanto o assunto quanto o Cacá, e eu queria aproveitar que ele chegou para falar um pouco sobre o tema. Bem, primeiro eu queria agradecer a alegria de estar aqui com você, Cátia. É sempre uma alegria grande, com o seu convite do VAR, do Marco Aurélio. Eu cheguei 9h30 porque você disse que era 9h30, por isso... Eu errei. Você tem razão. Bem, eu acho que assim, eu tive uma boa notícia, vamos chamar assim, quando houve essa primeira regulamentação que saiu a portaria do Ministério. Eu achei muito interessante que logo em seguida teve uma operação com prisões espetaculares e tal, coisa que a gente está acostumado. E aí veio uma orientação, achei até que talvez estivesse aqui o diretor da Polícia Federal, mas ele estava no evento lá em Roma, de fazer uma transferência dessa investigação, o Pedro certamente viu isso, para a Polícia Federal, que faz de uma forma muito mais sofisticada. E a primeira manifestação que houve por parte do delegado responsável pela questão foi muito interessante, porque a pergunta foi feita num programa da Globo News, falou assim, olha, todas as empresas que ficaram fora, elas serão investigadas por lavagem de dinheiro, o que seria uma temeridade, e imediatamente ele respondeu, não, absolutamente, aqui há uma regulamentação onde houve um filtro das empresas que vão poder participar, todas elas tiveram o seu registro, e só teremos investigação de lavagem de dinheiro daquilo que efetivamente tiver algum tipo de indício. Isso já foi uma boa indicação da Polícia Federal. Até porque, para lavagem de dinheiro, todos nós sabemos, você tem que ter um crime antecedente, e aí nós partiríamos para uma discussão extremamente delicada, porque no Brasil tudo virou organização criminosa. Nós estamos lidando com um tema extremamente sensível. O Valfrido falou aqui de um dos pontos que eu acho que merece muito a nossa reflexão. Quer dizer, por que esse tema, de repente, no Brasil o jogo é uma coisa disseminada. Eu sou amante dos meninos que gostam de jogar o jogo do bicho do Rio de Janeiro, eu me sinto meio carioca e tal. E, de repente, a questão das bets virou um problema nacional de uma forma absolutamente, no meu ponto de vista, exagerada. Quer dizer, quem é que está por trás? Essa é uma discussão que a gente tem que fazer. O varejo, dito aqui de uma forma muito delicada, porque ele é um grande advogado dos varejistas, seguramente está investindo pesadamente contra esse setor. Aí você tem a questão dos bancos. Ninguém fala em consignado. Qual é a questão dos consignados? Por que tem milhares e milhões de brasileiros que estão presos à questão dos consignados e você não vê nenhum tipo de movimento de mídia contra isso? Eu tive o cuidado, eu comecei a conversar com algumas pessoas das bets, fiquei extremamente bem impressionado. Todos os empresários que conversei do setor, Cátia, todos, falaram é extremamente bem-vinda a ação do governo. Está tímida, alguns falaram. Nós temos muito o que acrescentar. Eu acho que, na verdade, fico muito feliz de ver o Marco. O Marco é o nosso ministro sem pasta, né?
Felizmente, ele tem mais poder do que muitos ministros e não tem as limitações de um ministro. É uma maravilha. Nós não queremos que ele vá para o ministério, não, que ele fique onde está, não? Mas o Marco tem essa interlocução importante, porque, na realidade, assim que eu fui procurado por algumas pessoas preocupadas com o movimento, porque eles começaram a virar pessoas leprosas. Eu sou da época que o leproso andava na rua, as pessoas entravam dentro de casa. E, na verdade, é um setor que emprega, que arrecada muito, que emprega muito, e que está sofrendo uma pressão fortíssima de setores que... Veja bem, eu ontem fiquei até 4 horas da manhã bebendo meu vinho. Eu não quero que o nego dê palpite no vinho que eu vou beber, se eu posso beber, se eu não posso beber. Essa é uma discussão que você comentou, Marco, e que tem que ser aprofundada. O dinheiro vai ser distribuído, você vai proibir essa pessoa de investir aqui ou ali? Depois você vai proibir o cidadão de beber a sua cachaça? Então, há uma discussão que tem que ser feita na sociedade sem hipocrisia. Eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo, que eu estou contribuindo da forma que puder, é extremamente importante. Porque hoje há um vício de olhar. O vício de olhar. Nós estamos discutindo a questão do vício, em lato sensu, mas há um vício de olhar. Quer dizer, hoje, as pessoas que trabalham bem, e tem muita gente trabalhando bem, essas empresas que estão regulamentadas agora, a grande maioria está disposta a contribuir com o governo. Está disposta a ceder onde precisar ceder. Mas tem que haver discussão que seja, no meu ponto de vista, mais aprofundada. A questão da lavagem de dinheiro, tudo bem? Eu acho que é fundamental que a gente tenha esse problema, porque, obviamente, eu sou advogado criminal. Esses setores todos vai ter algum problema, como você tem nos bancos, como você tem no varejo, como você tem no setor de bebida. Quer dizer, nós não podemos partir do pressuposto de que esse é um segmento que está, e assim que, de certa forma, estão conseguindo colocar na mídia, que é um segmento que está fadado a estar do lado da lavagem do dinheiro, do lado do crime organizado. Cacai, Valfrido, muito generoso, foi sentar ali, mas devia estar aqui, né? Foi quem nos reuniu e nos agregou aqui. Mas passar a palavra para o Eduardo Moreira, que é uma pessoa realmente, um privilégio poder ouvir, e tem falado bastante a respeito do tema, e aí nossa ideia é ouvir, inclusive, as suas ponderações, para, a partir daí, poder colocar as nossas e, quem sabe, construir uma boa síntese, né? Se é que é possível, quero crer que sim. Então, passar a palavra para você e agradecer a sua disposição, disponibilidade de estar aqui conosco, é um privilégio poder te ouvir. Obrigado. Está ótimo. Bem, bom dia a todo mundo. Bom dia, Valfrido, Valim, Pedro, Cacai, Marco Aurélio, bom dia. E eu, quando recebi o convite do Valim e do Vardi para vir falar aqui, eu falei, olha só, tem certeza? Vocês querem que eu vá falar o que eu penso? Porque eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. E eu só vim porque são Valfrido e o Valim, porque hoje eu evito muito ir para fóruns de discussão sobre as minhas ideias, exatamente para eu poder me sentir independente o suficiente e me sentir à vontade o suficiente para fazer as críticas que eu tenho que fazer. Muitas vezes, quando você vai num evento que, obviamente, ele é profissional, mas é também social, porque todos os eventos são sociais, e encontra pessoas e aperta a mão e compartilha, de repente vê que o filho estuda na mesma escola, etc. Você chega no dia seguinte no trabalho e fica constrangido de falar o que você tem que falar, porque a gente está sempre lidando com pessoas, né? Então, eu evito muito. Então, hoje é uma ocasião rara e só acontece por causa do carinho que eu tenho pelo Valfrido e pelo Valim. E eu já começo, então, falando sobre essa questão das pessoas, né? Eu tenho hoje uma visão muito humanista das coisas, e penso sempre como as atividades econômicas, como o que eu faço, como isso impacta a vida das pessoas. Eu era um cara que era do mercado financeiro e virei um militante contra a desigualdade, etc. E eu penso também, pode ser que daqui a 10 anos, 20 anos, eu esteja com uma visão de mundo completamente diferente que eu estou hoje. Como é que eu escolho uma coisa meio que me direciona bem o que é certo e o que é errado? É muito difícil isso na vida. A gente, quando está na direita, acha que tudo ali é certo, vai para a esquerda, acha que tudo ali é certo, e eu falei, não, eu acho que, como referência, eu vou buscar aquilo que tira sofrimento da vida das pessoas. Então, eu acho que uma maneira simples,
que eu encontrei na minha vida para tentar traçar essa linha entre o que é o certo, o errado, bom e ruim. E eu comecei a acompanhar essa questão das apostas há muito tempo atrás, quando não tinha nem esse mercado de bets, quando ainda era a questão da loteria. E vamos lembrar que os bancos aqui no Brasil, eles foram os primeiros a entender esse mercado e começar a ganhar muito dinheiro com isso. Por exemplo, o baú da felicidade era uma bet, era uma aposta que você tinha ali. Os PICs, aqueles títulos de capitalização que você tinha, eram todos apostas, né? E eu sempre fui muito crítico a isso, porque é muito sedutor você chegar para a pessoa, ainda mais com o discurso que os bancos falavam, um país cheio de inflação, e falava o seguinte: olha só, você vai colocar o seu dinheiro aqui, e se tudo der errado, você vai resgatar o que você colocou com correção monetária. E você ainda tem a chance de ganhar um carro, ainda tem a chance de concorrer na Loteria Federal. Eu achava uma maldade enorme, porque a gente olhava ali o perfil, os demographics de quem estava apostando. Putz, é uma turma que não consegue nunca juntar dinheiro, não consegue nunca guardar dinheiro. E ela acredita, ela deposita a esperança naquele negócio. E esses PICs, títulos de capitalização e etc., esses negócios ficaram gigantes. Eles chegaram a ser uma receita muito relevante dos bancos. E o modelo era muito simples, né? Você pega, se você tem uma taxa de juros de 20% ao ano, o cara põe R$100, daqui a um ano o banco vai ter 120 aplicando no título público. Só que ele só tem que dar correção monetária e devolve 105. Com esses 15, ele compra ou bilhete de loteria ou compra carro para sortear entre as pessoas. E pronto, e acabou. E tem muito dinheiro para ganhar sobre isso. Pois bem, quando começou a surgir a questão das bets, eu falei, caramba, esse negócio está começando agora a ficar muito feio. Por quê? Porque a maioria dessas empresas eram empresas absolutamente desconhecidas, estruturas assim blindadas muitas vezes, porque estavam dentro de uma concha, de um trust, de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, em outro paraíso fiscal e etc. E não tinha nenhum tipo de regulamentação. Zero de regulamentação. E eu falava, cara, esse negócio aqui está começando a ficar muito mais perigoso. Porque aí vem um dado interessante, Marcos, deixa eu te falar. Por exemplo, eu também sou contra day trade. Né? Day trade é uma coisa perigosíssima. Hoje em dia, um monte de gente perde dinheiro porque entra naqueles negócios de Instagram, que fica fazendo day trade achando que vai ficar rico e perde uma fortuna. Só que você sabia que o day trade ele ainda é pior do que um cassino? Porque no cassino, isso é um estudo do Wall Street Journal, depois de 2 anos, um estudo que fizeram com milhares de pessoas, em torno de 11% das pessoas estão no azul. 89% das pessoas estão no vermelho, perderam dinheiro depois do... Mas 11% está no azul. No day trade, é 2,4% das pessoas. Day trade, pessoal. Só que dos 2,4%, os que ganham de verdade significa o cara que ganha pelo menos R$2.000 por dia, ou seja, ganha ali no final do mês uns R$40.000, ou seja, o cara vai ficar rico. Aí é menos de 0,5%. Então, a gente está falando de 0,4% das pessoas que... Então, um negócio assim, com certeza você vai perder dinheiro. Se você pode falar isso e vai aparecer a cada 250 pessoas, vai falar, mas eu não perdi dinheiro. Aí tu não dá bola para ele, você vai estar certo as outras 249 vezes. Você pode falar que com certeza o cara vai perder dinheiro. Então, o cassino, apesar de eu ser contra os jogos, porque eu sei o país onde eu moro, eu sei como isso traz vício, eu sei como isso vai impactar demais a vida das pessoas mais pobres, você ainda tem um argumento no cassino, que é o seguinte, não, mas isso aqui vai gerar crescimento. Isso aqui vai gerar desenvolvimento, porque quando você constrói o cassino lá, o cara... Não, gente, pelo amor de Deus, depois fazer um negócio de internet, né? Depois o pessoal faz um corte de eu falando desse negócio. Então é bom até cortar no meio e continuar a frase depois. Mas o cara vai falar isso, porque você tem um restaurante, você tem o show da Celine Dion, vai ter no Brasil o show da Ivete Sangalo no cassino, vai ter a rede de restaurante que vai vir para o Brasil, vai contratar um monte de gente. E a gente sabe que, em se tratando de Brasil, o que vai acabar acontecendo é que ali nos arredores vai ter um monte de gente rica, vão fazer um monte de periferia em volta, que vai morrer um monte de gente pobre, que vai acabar sendo, né, ali usada por essa estrutura toda para tornar poucas pessoas muito ricas. Brasília é um exemplo maravilhoso no Brasil de que a gente começa um negócio do zero, cheio de planejamento, etc., mas se não mudar o modelo, acontece a mesma coisa.
Você vê, Brasília foi há pouco tempo atrás, 60 anos atrás a gente fez Brasília, tudo planejado, melhor urbanista, melhor arquiteto, melhor engenheiro, melhor tudo do mundo. Brasília realmente é muito legal, mas você vai para Ceilândia, você anda ali 30 quilômetros, é o mesmo problema que tem em Rio de Janeiro, em tudo que é lugar. E aí surgem as bets online. Aí eu falei, irmão, aqui é filial do inferno esse negócio, porque não vai construir prédio nenhum, não vai gerar emprego nenhum, no começo não arrecadava imposto nenhum, não empregava quase ninguém. Eu gosto de pegar onda, eu fui para as Maldivas 2 anos atrás, aí estava pegando onda nas Maldivas, aí tinha um cara do meu lado, um peruano, aquele tipo da música do Faroeste Caboclo, peruano que vivia na Bolívia e muita coisa trazia de lá, porque era meio que assim, ele viajava muito, mas muito rico. Mas muito rico. E estava lá pagando coisa para todo mundo, não sei o quê. Eu falei, por que você faz? Então, eu abri um aplicativo de apostas online. 2 anos, ganhei tanto dinheiro, vendi para um desses caras grandes, então eu fico viajando o mundo e não sei o quê. O cara nunca produziu assim, um alface. O cara não fez nada. O cara não trouxe, não agregou nada para o planeta, nada para o mundo, nada para a vida das pessoas. Pelo contrário, deve ter deixado um monte de gente viciada, um monte de gente com um monte de problema, porque, no final das contas, o que eu sempre faço é o caminho do dinheiro. O caminho do dinheiro. E, nas apostas online, o que você está fazendo? Você está pegando um pouco de dinheiro de um monte de gente e transferindo um pedaço desse dinheiro para aquele que vence e o resto você fica com o dono do negócio ali. Então, essa é a ideia do negócio de apostas. Com vários problemas. Eu cheguei aqui, eu ouvi o que o Cacai estava falando, e aí vem o cara que tem 20 anos de experiência no mercado financeiro e o diabo é velho e já viu de tudo, né? Então, a gente sabe que tem alguns tipos de negócios que são negócios mais utilizados para lavagem de dinheiro. São os negócios que todo mundo sabe. Outro problema do Brasil, todo mundo sabe quais são os negócios. Por exemplo, posto de gasolina. Você chega, qualquer um que for pegar aqui a Carvalho Pinto, a Ayrton Senna ou a Bandeirantes, vai parar no posto de gasolina, tem um preço se tu paga em dinheiro, cash ou Pix, e outro preço se você paga no cartão. E por quê? Porque a diferença entre os dois é o que o cara tem de espaço para lavar de dinheiro. Estacionamento. Estacionamento é uma coisa que sempre foi utilizada para lavagem de dinheiro. Teve uma época que os bancos, que sempre tiveram muito dinheiro nos paraísos fiscais, os donos dos bancos, isso não é novidade para ninguém, e quem revelou esse segredo foi o último ministro da Economia, que disse que o dinheiro dele todo está em paraíso fiscal. O Brasil tem umas maluquices, né? Um ministro da Economia que fala, não, meu dinheiro está no paraíso fiscal, mas o seu eu quero que vocês apliquem aqui no Brasil. Pô, os bancos precisam esquentar dinheiro. Então, não é à toa que, em determinado momento, os bancos começaram a comprar posto de gasolina, redes de posto de gasolina e redes de estacionamento. Porque quando você vai no estacionamento e paga lá R$20 pelo estacionamento, você não declara no seu imposto de renda que você pagou R$20 de estacionamento. Então, você pode dizer, e não tem um fiscal vendo ali, ó, entraram 10, entraram 20, entraram 30 carros aqui. O cara chega no final do dia, ó, entraram 1.000 carros aqui, está com origem, para R$20 mil, entendeu? Então, as apostas passaram a ser um caminho também para você poder fazer isso. E só foi piorando. E só foi piorando. Então, por exemplo, teve algumas coisas que eu já imaginei no começo e eu pensei, e qual foi minha surpresa quando eu vi esse ano, né, que as pessoas começaram a pensar, mas qual sugestão que você tem? Eu falei, cara, para começar, vamos tirar esse negócio no Brasil, que para você ser crítico, você tem que ter a solução pronta. Porque solução não se faz assim. Solução, você pode criticar as coisas, mas a solução se faz com responsabilidade. Solução se faz criando um grupo de pessoas que entendem cada um dos pontos, senão vira uma bagunça. A gente vira o país dos messias, dos salvadores, sei lá, dos Moros, do Xandão, do não sei o que. Não pode ser assim um país. As coisas têm que se organizar, tem que ter estrutura. Mas, conceitualmente, tem coisas que não fazem sentido. Por exemplo, você começar a poder apostar em tudo é o caminho para lavar dinheiro. É o caminho. Então, pô, você deveria ter, na minha opinião, e eu vi um deputado, por isso que eu falei qual foi a minha surpresa, um deputado do PP, acho que é Ricardo Aires o nome dele, que colocou um projeto de lei que era exatamente isso, que é o seguinte, ó, a aposta tem que poder ser o seguinte, o resultado do jogo e o número de gols. Ponto. Porque, senão, você começa a fazer aquele negócio que é o seguinte, o amarelo no segundo tempo, o córner que o cara vai fazer,
Isso é caminho, além, não é nem para manipular jogo, é para lavar dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Porque você começa a criar um monte de coisa que ninguém está vendo e não tem limite do que você pode fazer. Essa lei existe. Outra coisa que eu falava assim, esse negócio, a gente tem que já criar um breque para criança nesse negócio. E não tem breque nenhum. O meu professor de natação me mandou essa semana, ele tem um filho de, acho que 7 anos e uma filha de 6 meses. Ele estava na televisão botando um negócio para filha de 6 meses, é tipo a versão moderna no Peppa Pig. Eu parei no Peppa Pig, mas não sei o nome dos novos. E o intervalo é Vai de Bet com Gustavo Lima, do Peppa Pig. E já tem, no nosso documentário, a gente mostra isso, propagandas para crianças de 6, 8 anos de idade, onde a criança fica balançando uma nota de R$50, de R$100, falando o seguinte, pô, vocês têm que aprender a ficar milionário. E, novamente, a gente deveria, em algum momento... E, gente, a gente está aqui num lugar que é luxuoso pra caramba. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro. Pô, a gente gosta de ganhar dinheiro, entendeu? A gente gosta... O mundo capitalista nos faz gostar disso. A gente gosta do luxo, a gente gosta de ter um carro bom, a gente gosta de comer no restaurante, que é o prato gostoso. Mas a gente tem que, em algum momento, parar para pensar, tipo assim, qual o limite para a gente ganhar esse dinheiro, sabe? Às custas do quê a gente vai ganhar esse dinheiro? E, nesse caso das bets, o negócio ficou completamente sem limite. Estou falando essa questão das crianças. Aí você entra na questão dos influenciadores. Quando você entra na questão dos influenciadores, não, mas cada um faz o que quer. Não é assim. Não é assim. Quando você põe um Neymar da vida, e, às vezes, os micro-influenciadores, que são aqueles que têm 200 mil seguidores, são muito mais poderosos até do que o Neymar da vida. São pessoas mais próximas, mais íntimas de quem está assistindo, e o cara ainda chega, e a gente sabe disso também, e usa um algoritmo que o pessoal do Day Trade faz também. Novamente, Eclesiastes, capítulo 1, vaidade das vaidades, tudo vaidade, por isso que a gente quer ganhar dinheiro. Aí ele vai, no versículo 3 ali do capítulo 1, ele fala o seguinte, e não há nada de novo debaixo do céu. Tudo que é já foi, tudo que será também já foi. Não tem novidade. O pique é a mesma coisa do baú da felicidade, que é a mesma coisa das bets. Mas o cara chega, um influenciador, e faz a mesma coisa que o cara do Day Trade faz. Ele usa um algoritmo que não é o algoritmo da aposta. E deixa eu mostrar para vocês como é fácil ganhar. Aí ele ganha num que não é o mesmo que o cara usa. Qual a fiscalização que tem? 0. Qual a punição que tem? Porque não é liable, aqui no Brasil, o influenciador. Eles estão sendo liables agora porque estão sendo acusados de lavagem de dinheiro. Mas pelo crime dele levar as pessoas a acreditar numa coisa e ajudar a viciar as pessoas, porque o nome do cara é influenciador. Ele tinha que ser liable, porque se você influencia, você deveria ser responsável, né? Antoine de Saint-Exupéry, eternamente responsável por aquilo que tu cativas. E aí o que acontece? 0 de responsabilidade para essas pessoas vendendo coisas sabidamente mentirosas. Sabidamente mentirosas. Então, a gente tem lavagem de dinheiro, tem a questão das crianças, tem isso. Aí vem o argumento, que é o seguinte, mas... Primeiro argumento, mas isso é bom porque gera arrecadação. Então, é o seguinte, pode ter qualquer coisa desde que gere arrecadação, vamos taxar cocaína. Vai rolar uma bela arrecadação também, entendeu? Super arrecadação. E se é só arrecadação pela arrecadação, vamos embora. E vamos fazer o seguinte, taxar homicídio. O imposto, você mata uma pessoa, tá ali, ó, aí é mais caro. É R$10 mil o imposto. Mas, pô, tudo bem, pelo menos agora a gente está arrecadando, então vai voltar para a sociedade. Não pode ser assim. Até porque a conta, no último ano, e é muito mais do que isso, porque a maior parte das coisas é ilegal, e não dá para rastrear a coisa ilegal, e o próprio Banco Central e todo mundo fala isso, mas a conta no passado que as pessoas gastaram, perderam, não é que apostaram, perderam já estou dando a conta do final, do prejuízo, em torno de R$30 bilhões. É mais do que a turma gastou com arroz. E quando vê os gráficos do quanto o pessoal perdeu por classe, é disparado o pessoal mais pobre que está perdendo dinheiro. Gastou mais do que gasta com arroz, gastou mais do que gasta com feijão. E aí... mas o governo vai arrecadar 3 bi, 4 bi. Faz o seguinte, então. Pega 15 bi e cobra um imposto.
É óbvio, eu estou falando aqui de uma maneira caricata, estou falando de uma maneira matemática e lógica, não de uma maneira de popularidade, do que é fácil de fazer ou não. Mas, em termos lógicos, faz o seguinte, cobra o imposto de 15 bi desse pessoal mais pobre a mais, em vez de você arrecadar 3 bi, você vai arrecadar 15 agora. E, em vez do pessoal perder 30, o pessoal vai perder 15. Todo mundo saiu ganhando. O problema não era arrecadar, então você arrecadou e ainda economizou 15 bi para as pessoas. Ah, Eduardo, mas o bom é que esse negócio a gente vai investir nos esportes. E aí esse negócio vai ter um multiplicador econômico enorme nos esportes. Ué, veja bem, se esse negócio vai ter um multiplicador enorme dos esportes e esse negócio vai ter um retorno para o país tão grande, então que o governo invista em esportes. Você não precisa fazer as pessoas mais pobres investirem esse dinheiro que vai ter um multiplicador grande no país. Deixa que o Estado faça isso, porque isso é bom, e eu acredito que é bom, tá? Investir em esportes. Eu acredito que é uma das coisas que mais dá retorno de verdade. Então, assim, se você me perguntasse, Eduardo, o que você acha? Eu acho que não tinha que ter essa questão de aposta. Ou eu acho que tinha que chegar e falar assim, olha só, esse negócio foi feito numa bagunça enorme, esse negócio era todo ilegal, aí virou uma zona cinzenta com Temer, e agora foi regulado, mas é aquele regulado que continua na zona cinzenta e coisas que estão, se você olhar na lei que foi aprovada em dezembro de 2023, o artigo 29 da lei diz o seguinte, é absolutamente proibido oferecer qualquer tipo de bonificação, qualquer tipo de vantagem prévia. E no final da lei tem descrito todos os artigos que têm um tempo de adaptação, porque é o tempo ou para regular, ou para poder, enfim, as empresas se adequarem, etc. Esse não faz parte. Vai ser com várias pessoas do campo jurídico, todas falaram o seguinte, está mais claro do que tudo na lei, elas não poderiam estar fazendo a bonificação. Elas fazem, descumprindo a lei. E por que elas fazem? Por 2 motivos. Primeiro, pelo motivo do pipoqueiro, que a nossa mãe falava quando a gente saía da escola, não aceita pipoca de graça, não, porque o cara quer te dar ali o vício, quer te viciar, tem droga na pipoca, então ele quer te dar o negocinho para você viciar, mas o outro negócio eu só fui descobrir quando eu comecei a estudar esse negócio para denunciar. E acontece por causa do seguinte, você chega... Aconteceu o exemplo dessa menina que trabalha lá com a gente, é ótimo. Ela estava no Super Bowl, final do Super Bowl americano, ela resolveu apostar com as amigas. Ela botou lá R$100 para apostar. Ela botou 50, a amiga dela botou 50. E aí ganhou. Ganhou o negócio. Só que qual foi o problema? Quando ela botou os R$100, a empresa de aposta, que era aquela Bet365, ela deu um bônus do dobro do que ela ganhou. E aí o que aconteceu? E eu estou falando aqui, gente, provavelmente tem as pessoas daqui da Bet365, da Superbet, da VideBet, da Esporte da Sorte, e eu estou falando de uma maneira super transparente, e são fatos, né? E a minha posição é sabida desse negócio. Não tem agressividade, mas tem firmeza na posição. Ela foi resgatar o que ela ganhou quando ela foi resgatar, e tem tudo isso por mensagem ali. Ela foi resgatar, os caras falaram, você não pode resgatar os R$400 que você ganhou. Por quê? Porque quem ganhou não foi o dinheiro que você colocou, foi o bônus que a gente te deu. Que essa é a outra grande sacada das empresas de aposta. Elas fazem de tudo. Novamente, não tem novidade. Eu trabalhei em banco 20 anos. Liga para o Bradesco e fala que tu quer resgatar o seu dinheiro do fundo. Não sei, você vai cair na URA, o cara vai dizer que não dá, o sistema está com problema. É o mundo, e não tem problema ser assim, porque sempre foi, ninguém nunca foi punido por isso. Na Bet, você não pode resgatar, porque o cara diz que quem ganhou foi o do bônus. Aí, mensagem transcrita dela, impressa, para os advogados aqui, todas as provas foram colhidas. Tem lá escrito o negócio, o cara falando o seguinte, olha só, agora você tem os R$400, você só pode resgatar se você apostar um valor igual ao que você tem de saldo. Pô, mas... E mais... em jogos que tenham pelo menos um odd de 1,7. Ou seja, a probabilidade seja pequena. E aí você vai mantendo o cara ali, onde até o ganhador perde. Porque o cara não consegue resgatar o dinheiro e o vício do cara é mantido para ele não conseguir sair. E as histórias, gente... Eu, quando fui discutir a reforma da Previdência lá em Brasília, eu antes dei uma rodada pelo Brasil, morando em acampamento rural, em aldeia indígena, em quilombo, e eu vi o caos que é se chegar no sertão nordestino e ver uma mulher que se acha que tem 95 anos, ela tem 48. E é assim a proporção.
Você acha que ela tem 98, ela tem 48. Quando eu cheguei para discutir lá e debater, e o pessoal falava aposentadoria rural e não sei o que, o benefício, o BPC, eles estavam discutindo números e tabelas. Eu não estava discutindo número e tabela, eu estava discutindo a dona Heloísa, eu estava discutindo a dona Isabel, eu estava discutindo pessoas que eu conhecia. E aí a discussão toma outro corpo. Quando a gente começa a ouvir a história do que está acontecendo na vida de pessoas de verdade com esse negócio de bet, tem um monte de gente mudando de lugar onde mora para não ser morto por agiota. Um monte de gente. A pessoa que trabalha na minha casa 2 vezes por semana, ajudando lá na limpeza, sempre foi uma pessoa assim super discreta. Me pediu 10 mil reais emprestado semana retrasada. 10, eu falei, como assim, 10 mil? Não, é. E aí o outro que trabalha comigo falou, poxa, eu tinha que te falar, eu peguei ela, está com um negócio de joguinho direto. Jogos vindo no celular, instalado já no celular. Então, esse negócio virou uma bagunça que estraga a produtividade brasileira, afunda mais as pessoas mais pobres, fazem com que essas pessoas percam suas famílias, fazem com que os agiotas cresçam de poder em cima dessa turma. A gente está financiando, é importante dizer, sempre o caminho do dinheiro, com esse dinheiro, a gente está financiando, em vários casos, e aí eu não estou generalizando, mas estou falando que sim, em vários casos, organizações criminosas, com muito dinheiro. Tem todas as empresas que são sérias, mas tem todas as empresas que não são sérias. A gente acabou de ver a operação da Polícia Federal aqui. E aí, o que você acha que deveria fazer? Acho que deveria fazer o seguinte, ó, proibido, se perguntar, proibido hoje em dia, a gente vai organizar essa bagunça. A gente vai organizar essa bagunça. Com licença, desculpa, eu apenas não é te interromper, mas eu sou a moderadora do painel, e eu acho que é importante a gente fazer uma dinâmica aqui do contraditório. Mas você me dá 45 segundos para eu terminar? Pois não. Mas você não vai terminar, você vai continuar. Não, mas eu vou terminar o meu raciocínio. Você termina o filme onde o cara vai revelar o segredo, pô, estragou o filme todo. Mas não estou brincando com você. Mas só para falar, eu encerraria esse negócio e falaria o seguinte, olha só, a gente vai fazer esse negócio direito e vai regular, porque o Brasil não tem que ser do jeito que o Eduardo quer, do jeito que o fulano quer ou do Beltrano quer. O Eduardo tem opinião, o fulano tem opinião, o Beltrano tem opinião. E a gente deveria, junto, chegar a uma conclusão. Mas ninguém fez essa discussão prévia. E não é só porque o negócio tem que estar todo errado e tem um monte de gente ganhando bilhão que a gente deveria fazer. Então vamos dar um jeitinho aqui. Se é para fazer, e a turma acha que é boa fazer, apesar de eu não achar, pô, interrompe, organiza essa bagunça toda, faz uma coisa que as pessoas acham que seja justo e bom para o país, e aí a gente faz. Agora, a gente sabe que assim vai ser difícil fazer isso, porque a gente não está falando nem de bilhões, a gente está falando de dezenas de bilhões que estão em jogo e de uma capacidade de influenciar, né, as decisões muito grande. Então, essa é a minha posição sobre as bets. Muito obrigada. Vou passar para nós ouvirmos um pouco o Cacai, que fez a sua manifestação, mas Eduardo não estava aqui ainda. Eu, particularmente, não quero usar a palavra exagero, mas eu acho que tudo tem que ter princípio. Então, é fazer mal ou não fazer mal? Quanta coisa faz mal às pessoas nesse país? Começando com os superprocessados, começando com as taxas de juros do cheque especial, dos consignados, né, do mercado financeiro que ninguém consegue controlar. Né, eu luto contra esses todos no meu programa também. Agora, né? Mas... Então, eu Graças acho a Deus, a vida da gente dá a chance da gente mudar e ir para o lado bom da vida, né? Então, você está certo, você está correto. Mas, se nós formos anular a cerveja, a cachaça, o gin, o vinho, tudo faz mal. Agora, depende de você medir a sua quantidade do vinho que você vai tomar e da cachaça que você vai tomar. Discordo. É um direito que você tem. É um direito que você tem e as escolhas aonde um país liberal e democrático funciona. As pessoas, até o cara do Bolsa Família, tem o direito de gastar o dinheiro dele como ele quer. Por quê? Porque eu não estou dando a ele um favor, eu estou dando a ele uma ausência do Estado brasileiro. Por que eles não podem comprar cocaína? Você falou o tempo que você quis. Agora, com licença, só um minutinho, tá bom? Então, você dá a ele a alternativa dele fazer a sua escolha. Nós saímos da escravidão da cesta básica na mão do eleitor escravo e demos a ele a independência da escolha.
Então, então vamos proibir. Eu sou contra drogas, contra o crack, não deve usar, mas se a gente for comparar no que você está falando, nos parâmetros, tinha que proibir o álcool e o cigarro. Tinha que proibir os hiperprocessados. Nós tínhamos que proibir cartão de crédito. Nós tínhamos que proibir os consignados. Nós tínhamos que proibir tanta coisa nesse país, e eu acho que não é esse o caminho. Eu sou uma grande combatente à desigualdade, às diferenças, às injustiças. Fui parlamentar há 26 anos da minha vida, parlamentar de chão de fábrica, municipalista, de ver o alcoolismo nas reservas indígenas, de ver as reservas indígenas serem consumidas pelo crack, de ver injustiças e miséria e pobreza e facada em mulher em assentamento. Gente, tem coisa que faz mal demais no país. Por isso que eu gosto de regras e normas para que as coisas possam fluir. Agora, se no mundo inteiro tem um tipo de coisa, por que o Brasil tem que simplesmente proibir? Como se nós fôssemos todos crianças governados pelo Estado que quer fazer da minha vontade a vontade dele. E eu garanto a você que se colocar em votação hoje, sim ou não pelos bets, vai cair as bets. Por conta do clamor, dos ânimos acirrados que estão na sociedade. Então, eu queria passar para o Cacai para ele fazer a consideração. Você me disse que era moderadora, hein? Você me falou que era moderadora. Já vi que não era verdade que você é moderadora. Não, eu achei ela bem moderada. Você sabe o que acontece? Ela não falou das igrejas que está perdendo dízimo, por isso que dízimo, estão contra as bets, porque tem gente que não está pagando dízimo das igrejas. Cacai, só para corrigir o que ele disse, eu estou acostumada a ir nos painéis e o moderador é um passador de microfone. Eu falei para o Valfrido, não me convide, porque a moderadora tem que ter opinião. Vou discordar do Valfrido daqui a pouco, se assim eu achar, mas eu acho que o moderador tem um papel mais ativo. Bem, eu acho que o motivo maior de estarmos aqui é exatamente trazer essa discussão, né? Penso que o governo está agindo bem, com todas as pessoas de Bet que eu conversei, repito aqui, todas, que são pessoas que são sérias, tão sérias quanto os banqueiros, um pouco mais sérias do que as pessoas de algumas igrejas. Mas, de qualquer maneira, essas pessoas acharam extremamente positivo o movimento do governo. Eles querem, Kátia, contribuir, tem mais do que contribuir. Por exemplo, eu conversei com 2 pessoas de Bet que dizem que eles têm hoje um controle, aquilo que você falou, Marco, passou um certo tempo, não são 27 horas, não, são 6, 5 horas, eles conseguem bloquear quem está julgando. Então, eu acho que o governo, você é um interlocutor importante, eu não sei se o governo está realmente ouvindo a experiência das pessoas de Bet. E que tem muito que contribuir. Não é só por causa de arrecadação, não. Eu acho que nós estamos tentando interferir, talvez, naquilo que é mais sagrado na sociedade. Quer dizer, é o que a Kátia falou. Nós vamos proibir a bebida? Se proibir, eu saio daqui. É certo? Eu fumar, eu não fumo, mas eu não quero proibir a pessoa de fumar. Eu penso que nós temos que ter essa discussão, não é sobre o olhar do arrecadador, é bom que seja também, evidente, mas é sobre o olhar daquilo que é possível você estabelecer como norma num mercado que pode trazer felicidade. Vai ter vício? Vai ter vício. Vício existe em vários outros setores. Eu sou favorável à liberação da droga. Não vou fazer essa discussão aqui, porque senão a coisa muda de viola. Eu sou completamente favorável. Essa história de ver ministro Supremo falar 20 gramas de maconha, 30 gramas de maconha para liberar, isso é uma hipocrisia do tamanho do mundo. Agora, na questão específica da Bet, eu acho que o governo fez um golaço ao interferir até onde está interferindo. A partir de agora, vira um problema. Eu ouvi uma fala do Lula, não ouvi ele falando, mas eu ouvi por escrito, ele dizendo que, dependendo do andar da carruagem, vai haver uma proibição. Isso é um absurdo completo, falar em proibição. Eu acho, inclusive, a fala que a Kátia falou me sensibiliza, eu acho, inclusive, que a proibição de uso de certas questões, como a Bolsa Família, é extremamente difícil de você fazer. Você está interferindo na pessoa que recebe uma questão X, como é que vai usar? Quer dizer que o dízimo pode ser pago. Pode ser pago, não tem nenhum problema, não tem nenhum controle do dízimo que é pago nessas igrejas que estão por aí hoje contra. O varejo é contra? Por quê? As empresas, eu conversei com pessoas do varejo importantes que me disseram, Cacai, nós precisamos repensar e conversar seriamente. Conversei com banqueiros.
Eu não posso criticar banco, porque são meus principais clientes, então eu gosto mais deles. Mas conversei com alguns banqueiros que disseram, tem banco importante do Brasil que está já cortando, Pia, a conta de pessoas que têm bet, de familiares de pessoas que têm bet. Isso é a informação que eu tive agora. Conversei com banqueiros igualmente sérios que disseram, não, absolutamente, tem que sentar para conversar. O governo está fazendo a coisa correta, não pode exagerar. Eu acho que a bet virou a Geni Nacional. É uma coisa inacreditável. Nós temos assim, que ter a coragem de fazer o enfrentamento. Não é só porque o setor arrecada, não. É porque há um direito, sim, do cidadão de jogar dentro de limites estabelecidos que tem que ser discutido, inclusive com quem trabalha com bet, que sabe muito mais do que eu. Então, eu acho que é importante, Cátia, o que você falou, porque a determinação do governo de entrar como está entrando no setor, de forma correta, Marco. O Marco é mais governista do que os próprios governistas. De forma correta. Mas tem que discutir com quem entende e sem essa precipitação de dizer, ó, até o dia X, se não tiver regulamentado, não vamos fechar o setor de bet. É um desastre. Obrigado, Cacai. Você, Marco, por favor. Obrigado, Cacai. Não, só fazer uma ponderação. Veja que as posições parecem absolutamente antagônicas, né? Mas não são. Antes de você nos dar o privilégio da sua presença, e acho que a ideia era vir aqui para expor, enfim, né, essas posições que são muito relevantes e não são isoladas, né? Eu compartilho de boa parte das suas preocupações e tenho certeza que a ministra Cátia também, o Valfrido, enfim, eu expus, inclusive, isso na minha fala. Eu levantei, depois de algumas conversas com o governo, o que seriam, digamos, os pontos de preocupação. Parte da sua fala, parte importante, passa por essas preocupações que tem que ser de todos nós. Se nós queremos, enfim, regulamentar para evitar que exemplos como esse, né, como esses que o nosso querido Eduardo deu, que não são exemplos isolados. Eu conheço muita gente que está na mesma situação, no nosso arco de relacionamento. Não são exemplos isolados. Ele trouxe aqui um diagnóstico com o qual nós temos que trabalhar se a gente quer uma regulamentação saudável e quer trazer alguma coisa de positivo para esse debate. Mas você falou de coisas como manipulação de resultados esportivos, que é um dos pontos de preocupação do governo, do ministro Fernando Haddad e do nosso presidente, da ludopatia ou vício em apostas, que isso é extremamente preocupante, e o fato é que assola, em especial, as classes menos favorecidas. Talvez por conta do grau de instrução, entre outras coisas, mas você está absolutamente correto. Do impacto das apostas em populações vulneráveis, e aqui, Cacai, eu não acho que seja uma questão de liberdade. Me dói discordar de você, porque eu não me lembro, inclusive, da exceção que mantém a regra da gente sempre estar junto, né? Não lembro de uma outra exceção. Mas aqui eu discordo, falei e quero repetir. Eu acho que nós temos que proibir a utilização de recursos de programas sociais para esse fim. Isso, para mim, é condição sine qua non. Inclusive, olha, esse é um debate que nós poderíamos fazer. Se o benefício social é para subsistência digna, vamos criar, então, uma regulamentação, vamos pautar esse debate para que seja utilizado em alimento, para que seja utilizado em despesas complementares de educação, perdão. Isso. Então, vamos propor esse debate, eu não tenho nenhum problema. O objetivo é combater e erradicar a fome e a miséria, coisa que os nossos governos já fizeram e voltaram a fazer agora. Marco Aurélio, você nós tínhamos 40 milhões de... Só me permite, assim, que a discussão aqui, o Eduardo chegou, infelizmente, depois que eu falei, depois que o Marco Aurélio falou, porque senão você não teria dito que eu não era uma moderadora, porque, na verdade, eu nunca fui nem em Las Vegas, eu tenho horror a jogo. Nunca jogou? Não jogo nada, não sei jogar nada, nunca abri uma bet na minha vida. Sou contra a droga, sou conservadora nessa área, mas sou uma liberal. Agora, colocar uma listinha do que pobre tem que comer e vestir, eu sou radicalmente contra. Mas não é essa a ideia. Porque é assim que combate a desigualdade. Mas não é a pobreza, mas é a desigualdade. Então, eu sou contra a sua tese no princípio. Eu acho que a gente tem que ter um princípio, porque ele te combateu na hora. Você quer proibir jogar? Então proíbe o dízimo, porque também é um jogo de vida aquilo ali. Agora, eu optei por dizimar. Eu optei por dar contribuição, sou católica. Então, eu acho que essa discussão é assim. Concordo com o Cacai quando ele diz que um determinado assunto, ele diz que o BETS não pode virar geni. O setor agropecuário já foi a geni do país, destruidor do meio ambiente. Todo mundo esqueceu que a gente produz alimento, é o maior gigante na exportação e produção de alimentos do mundo. Nós viramos a geni por mais de uma década. E eu tive que me matar para fazer essa defesa. Então, a gente não pode, por princípio, não vou jogar bet, nunca vou jogar, não vou abrir, não gosto, sou contra. Mas, por princípio, o ser humano
de um princípio liberal, ele pode escolher o que ele quer fazer da sua vida. E o Bolsa Família não é dado. O Bolsa Família está sendo devolvido por uma falta de oportunidade que o Estado brasileiro falhou com aquele cidadão. Não existe dinheiro de governo, existe imposto pago. Antes de passar novamente a palavra ao Marco Aurélio, eu queria fazer um break só para dizer que vocês estão convidados para todos os eventos do IRI daqui para frente. Porque pode-se dizer qualquer coisa desses eventos em que vocês participam, menos que eles são chatos. Você é uma figura. Não, eu vou ser rápido só para concluir, porque eu acho que a fala do Eduardo foi importante para a gente ter o diagnóstico preciso de quais são os problemas. Nós não vamos regulamentar de forma saudável isso se a gente simplesmente fingir que eles não existem, né? Em São Paulo, as pessoas fecham os vidros dos carros blindados para fingir que a pobreza não existe. E hoje nós temos 80 mil pessoas passando fome, né, na cidade de São Paulo. É um número alarmante e aumentou nos últimos anos. Enfim, fechar os vidros dos nossos carros blindados não vai afastar a pobreza. Nós não vamos ficar com a impressão de que ela não existe, porque ela existe e, infelizmente, está crescendo muito, em especial nessa cidade. Mas vamos lá. Só para concluir, para você ver como a fala do Eduardo passou por todos os pontos de preocupação do governo. O impacto das apostas em populações vulneráveis. Aí, a minha opinião, Kátia, com toda franqueza, se a gente for estudar, e é só uma opinião, e eu divirjo com muito respeito, evidentemente, porque considero a sua experiência legislativa algo absolutamente luxuoso para o país, né? Você tem grandes feitos e grandes realizações, merece, portanto, o nosso reconhecimento, o nosso aplauso, o nosso carinho, o nosso respeito. Né? Em momentos difíceis, teve a ousadia de dar a sua opinião e está conosco, não preciso dizer, vocês acompanharam vários desses momentos. Mas, enfim, os programas sociais foram pensados para combater e erradicar a fome e a miséria no país. Então, há um desvirtuamento dos objetivos. Quais são os motivos determinantes, né, Pedro, para a construção desses programas e dessas políticas públicas? Erradicar e combater a fome e a miséria no Brasil. Qualquer coisa que desvirtue, seja o dízimo ou sejam as apostas, na minha opinião, tem que ser combatido. Então, eu, nesse caso, sou absolutamente inflexível e acho que isso vai nos ajudar a ter uma regulamentação saudável, que vai combater parte importante do problema. Foram 3 bi em agosto, né, como você disse, então os números são... Agosto é assustador. É assustador, tá? E eu entendo a preocupação dos varejistas, né? Evidentemente, sobretudo das comunidades periféricas, com o impacto que isso tem, né? Porque seguramente esse dinheiro não está sendo usado para comprar arroz e para comprar feijão. Minha humilde opinião, e eu sou favorável à regulamentação. Já vou chegar à síntese que eu acho que é possível entre essas posições tão antagônicas. Publicidade excessiva e sem regulamentação clara. O exemplo que o Eduardo deu é absurdo. Eu tenho certeza que a Kátia não concorda, que o Pia não concorda, que o Cacai não concorda, que o Valfrido, que o Giuseppe, que o Pedro Serrano e que ninguém aqui. Né? Uma publicidade de uma criança com R$50 na mão. E hoje, infelizmente, a publicidade é excessiva e não tem, na verdade, uma regulação clara. Isso é um fato que nós vamos ter que enfrentar. Por fim, o risco de recursos públicos para atividades ilícitas, para lavagem de dinheiro. Esses pontos de preocupação foram basicamente o que você expôs com brilhantismo na sua fala. Eu acho que não são diferentes dos pontos de preocupação que nós temos. Quem quer atuar de forma, digamos, regular nesse mercado tem que procurar respostas para esses desafios. E aí vai a síntese. Nós não podemos nos insurgir contra uma realidade. Aí vai a nossa divergência. Eu não sou contra, e também igualmente respeitosa, né, e eu te ouvi com atenção, como sempre faço, aliás, sempre com a possibilidade de aprender bastante. Né? Eu acho, Eduardo, que é minha opinião, e aí a divergência, eu não acho que a gente tenha que proibir, ao contrário, eu sou favorável a uma regulação clara e efetiva. Tá? Se a gente se insurgir contra esse problema, ele não vai deixar de existir. O que vai acontecer é que 100% dos que operarem vão operar na clandestinidade. Nós vamos ter basicamente os mesmos problemas. Então, o governo está diante de uma oportunidade que eu acho que nós temos condição de construir para tentar evitar parte desses problemas. Nós não vamos conseguir evitar todos. Não vamos. Tá? Mas é um dado da realidade. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com eles. Jogos e apostas fazem parte da realidade das famílias brasileiras. Então, como é que a gente pode regulamentar isso para evitar esses problemas ou parte desses problemas? Então, eu sou favorável a uma regulamentação. No caso dos programas sociais, rígida. Isso, na minha opinião, não tem nada a ver com liberdade, com todo respeito ao Cacá e à senadora Kátia, absolutamente nada a ver, na minha opinião. Isso é um desvirtuamento claro dos motivos determinantes pelos quais as políticas públicas foram pensadas, foram implementadas. Então, não, eu estou falando de recurso para comer. Eu estou falando de recurso para comer. Que está sendo carregado, talvez, para a igreja mas evangélica. E aí? Pode ir na Riachuelo, na Pernambucana, no Magazine Luiza e torrar o Bolsa Família todo com roupa. Olha, roupa, é a gente teve uma experiência impossível aqui em São fazer Paulo, as escolhas para as pessoas. Quando nós decidimos, Kátia, eu vou te dizer, quando nós tem que decidimos conscientizar, amadurecer e verba educar. de uniforme escolar,
Quando a gente decidiu colocar verba de uniforme escolar no orçamento da educação, parte da elite de São Paulo reagiu, porque achou que era um erro. Tinha criança que não ia para a escola porque não tinha um chinelo. Né? Não preciso nem falar da pobreza menstrual, que é a realidade que assola milhares de lares brasileiros, numa proporção que talvez nenhum de nós tenha dimensão. Então, eu acho que é um debate que a gente tem que fazer. Mas eu vou encerrar a minha fala para dizer o seguinte. Continuo achando que é possível a gente construir uma síntese, mesmo diante de posições tão antagônicas, a princípio. Porque as preocupações, quero crer, que não são tão diferentes. Porque se todo mundo quer um mundo melhor aqui, a gente tem que ter, pelo menos, um conjunto dessas preocupações mínimas, tem que ser de todos nós. Com certeza, com certeza. Posso fazer uma síntese da conversa? Valfrido, podia fazer o seguinte, deixar o Eduardo fazer a contradição, se assim ele o quiser, e aí você faz o fechamento. Por favor, Eduardo. Tá. Enfim, a parte do respeitosamente é óbvio que é respeitosamente, senão a gente não estava aqui sentado, a gente estava num octógono de MMA brigando, então é óbvio que é respeitoso. Mas eu também sou contra. Né? E, apesar de ter sido lutador a vida inteira, na minha época chamava Vale Tudo, hoje em dia chama MMA, mas eu acho um absurdo isso, acho um péssimo exemplo para as crianças. E eu vou, assim, primeiro colocar, eu não acho que esse negócio aqui, a gente está falando a mesma coisa de maneira diferente. Eu discordo. Eu acho que a gente está falando coisa completamente diferente. Somos, sim, eu sou muito grato ao Cacai, faz participações brilhantes, maravilhosas no programa. Acho que é um cara que tem uma história de vida, um ativo nacional, uma joia nacional. Senhora ministra também, poxa, já contribuiu muito para o nosso país, mas nós somos adversários nessa pauta. É normal. Na vida, a gente está em campos opostos em determinados pontos. E eu... E deixa eu falar só uma coisa do que vocês falaram, que aí é uma discordância clara. Que vocês falam, então vamos proibir cigarro, bebida. A gente proibiu. A gente proibiu. E é isso que eu estou falando com as apostas. É claro que eu sou um cara realista e sei que a gente vai continuar com as apostas. Eu não sou um cara iludido. Agora, por exemplo, eu estava assistindo ontem aquele Monstros, né, que é um negócio da Netflix. E só deixar um ponto claro aqui. Eu não sou advogado, não sou do governo, não sou ex-parlamentar, eu não sou... Não, mas próximo ao governo... Eu estou falando o seguinte, eu estou aqui, eu não sou sócio de nenhuma empresa, eu sou 100% um palpiteiro aqui. É isso aí, eu sou nada mais do que um palpiteiro, não tenho nenhum interesse nesse negócio. A nossa campanha que a gente fez foi de graça, a gente que bancou. Um influenciador. E penso, mas isso que você está falando, e eu todo dia quando acordo eu falo, cara... Tem uma responsabilidade de você ser um influenciador. E, realmente, então eu não estou falando nenhum dado aqui que eu não trouxesse uma coisa para mostrar. Então, ele chama, nos Estados Unidos tem uma expressão para isso, eles chamam de educated guess. Então, é um palpite embasado. Mas o negócio do cigarro que vocês estavam falando. No filme do Monstros, a mulher entra para fazer, a advogada entra para fazer ali na prisão um negócio, ela está fumando no meio do negócio. Eu comecei a me sentir mal assistindo o filme. Eu peguei o avião para vir de Brasília anteontem, tinha área de fumantes e não fumantes. Por que ninguém está fumando aqui na sala? Tem um monte de gente que deve estar com vontade de fumar aqui, mas ninguém está fumando. Porque, em algum momento, as pessoas chegaram e falaram o seguinte, não é proibido fumar num ambiente onde tem mais gente. É proibido. Ah, mas, pô, deixa a liberdade do cara. Não, porque o cigarro vai influenciar a vida do outro. E, sim, eu acho que quando a gente tem um determinado ponto onde as pessoas... ou não tem a capacidade, ou o vício, ou o hábito, ou a ação dela vai influenciar as outras, a gente tem que botar regras, porque se for tudo no bom senso, cada um decide o que quiser, aí, no limite, não tem nenhum motivo para lei. Nenhuma lei. Nenhuma. Porque aí é o bom senso que vale. Né? Então, eu acho o seguinte, o cigarro a gente proibiu o cigarro. Tem propaganda de cigarro? Não tem. Você falou da cerveja? Eu sou contra a propaganda de cerveja também. Sou contra, mas tem um problema. O Jorge Paulo Lema, o filho dele era meu sócio, ele já fala isso em tudo que é palestra, ele fala nas palestras. Eu era de banco, mas aí eu fiz uma pesquisa, os caras mais ricos de todos os países da América do Sul eram donos de cerveja. Eu comprei uma cervejaria para ser um cara mais rico do meu país. Ele fala isso em um monte de palestra, não é nenhum segredo. Agora, vai conseguir proibir a propaganda de cerveja? Vamos lá, gente, vida como ela é. Impossível.
Mas é difícil. Meu filho, com 7 anos de idade, veio falar para mim, é apaixonado por futebol, ele se apaixonou na cidade, viu uns vídeos do Petkovic e do Zico, virou Flamengo, graças a Deus. E meu filho falou o seguinte, começou a falar o seguinte, papai, só me explica por que eu só vejo propaganda de cerveja em jogo de futebol. Não tinha resposta para dar para ele, e é verdade, mas de cigarro não tem. E tinha. Então, o ponto é o seguinte, tem coisas que dá para a gente fazer, a gente não precisa partir... Na minha opinião, tinha que ter proibição de propaganda de aposta, a não ser... Aí eu não sei o quê, cara, porque eu estou te falando, eu não tenho solução para... sei lá, no canal a cabo, a partir de um determinado horário, aí não tem problema, entendeu? Eu não acho, ministra, perdão, que a educação vai resolver... É óbvio, tem que ter a educação, mas a educação a gente sabe que não vai resolver o problema. Não vai. É igual a educação ambiental. É importante ter educação ambiental, mas se não tiverem leis para punir quem quebra ali o que a gente deseja para o meio ambiente, não adianta só a educação ambiental. Então, a educação é importantíssima. E, por fim, um dado que a gente não falou aqui. Hoje, no Brasil, quem acorda de manhã, 5 horas da manhã, pega um ônibus, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro igual um maluco, chega às 10 horas da noite em casa, paga 27,5% de imposto de renda. Quem abre um negócio de aposta, não produz um alface, o cara paga 12%, é 12 ou 15%? Acho que é. Quanto? Não é 38%. Não é. 12 é o quê? Não, mas tudo bem, mas eu estou te falando o seguinte, mas ele está pagando 12% daquele ganho do jogo. Eu acho, novamente, a gente está em campo oposto, mas eu acho um absurdo. O cara não produz nada, nada. Não... Enfim, o meu ponto é só esse. A gente hoje, o cara não produz um alface, eu repito, é verdade. Não tem nada eu não consigo ver nada de bom a não ser aqui o hedonismo, o que o Cacai falou. Deixa o pessoal se divertir. Tirando isso, eu não consigo ver nada de bom na história das bets. É essa a minha opinião, apesar de saber que sou uma pessoa absolutamente num polo oposto do que está se conversando aqui, mas fica aqui pelo menos a coragem do posicionamento. Obrigada, Eduardo. E vou passar aqui para o Valfredo fazer... É só para terminar. Só para terminar. Só um segundinho, Cacai. Cacai, antes disso, qual que é a pior condenação que existe hoje na lei brasileira? Qual crime é mais hediondo? Crime hediondo? A palavra hediondo é uma palavra muito infeliz. É. Existiu o crime bonzinho. Na minha opinião, se eu lá estivesse ainda no Congresso, a manipulação dos resultados devia ser enquadrada nesse crime bem aí, certo? Publicidade, vocês não vão gostar, mas eu também sou radicalmente contra, assim como a publicidade do cigarro e a publicidade das bebidas. Meu amigo Jorge Paulo Lema, queridíssimo, adoro, mas sou contra. E acho que a ludopatia, o vício, tinha que ser combatido fortemente com campanhas de televisão, como faz para a vacina, quando faz para as doenças, da Covid, isso vai introjetando na alma das pessoas e das crianças, como a questão ambiental. Eu tenho neto que, se deixar a torneira ligada, vó do céu, desliga essa torneira. Então, isso vai incutindo na cabeça. Então, eu acredito muito nas campanhas de mídia, na comunicação, para conter determinados comportamentos e ações da sociedade. Mais uma vez, Alfredo, obrigada por tudo, e você está com a palavra. Eu pedi só para resumir, porque eu adorei esse debate. Fazia tempo que eu não ia no seminário e não tinha um debate tão bom, tão acalorado. Eu quero agradecer a vocês. E esse debate me lembrou o espanto que eu tive ao ler, pela primeira vez, a defesa que o literato beatnik, o William Burroughs, fez sobre a cocaína. Ele dizia que a cocaína era absolutamente necessária para a sociedade porque era uma forma de escapismo. E o que vocês debateram aqui, vocês debateram sobre os limites do escapismo. Ou seja, esse escapismo que é o jogo, esse refrigério que no fim do dia é o jogo e que pode se transformar no inferno, precisa de regulação, precisa de limites. É disso que vocês falaram e, nesse sentido, vocês falaram a mesma coisa. Com divergências sobre a calibragem
dessa regulação sobre o escapismo. Então, eu quero parabenizá-los. Vocês foram muito eloquentes e mostraram para a plateia o tamanho do problema. Ou seja, vocês cumpriram a função de vocês nessa primeira etapa da nossa jornada dessa manhã. Muito obrigado, Eduardo Moreira. Muito obrigado, senadora Cássia Abreu. Muito obrigado, Cacai. Muito obrigado, Marco Aurélio Carvalho. Giuseppe, é com você, meu irmão.